Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque nós já sentimos a sua presença nesse lugar. Obrigado, Deus, porque a tua igreja reunida, ela é uma fonte de amor, ela é uma fonte de alegria. O Senhor faz tudo isso no nosso meio. O Senhor é a fonte, mas quando nós nos reunimos, Pai, o Senhor se manifesta de maneiras tão bonitas, tão lindas. Te agradeço por cada um aqui e pela sua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, igreja, bom dia. Você está impactado com tudo que está acontecendo aqui hoje? Quem pode sentir a presença de Deus nesse lugar? Mais alguém aí? Eu também estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar desde o primeiro momento. E é engraçado porque cada um aqui, quando vem aqui na frente, se manifesta de uma maneira e muitos choram. Eu também estou me segurando aqui porque eu sou muito de chorar também. E eu acredito que isso é a presença do Espírito Santo nesse lugar. Nós temos orado, eu sei que você tem orado, para que Deus se manifeste no nosso meio, para que Deus traga novidade, um vinho novo, algo novo. E Ele está trazendo, amém, igreja? Ele está trazendo, Ele está fazendo, Ele está atuando. E ver testemunhos como esse hoje impactam meu coração de uma maneira tão forte e tão linda. Pensar que nós como igreja podemos ser tão relevantes na sociedade onde a gente atua, não é verdade? Às vezes, para você, como foi falado aqui, talvez adotar ainda está um pouco fora da sua realidade. Talvez você já é mais velho, talvez você ainda é muito novo, não casou, enfim. Mas o que você pode fazer? O que você pode oferecer para a sociedade que está à sua volta, da luz de Jesus que está dentro de você? Todos nós carregamos a luz de Jesus, não é? Então, o que nós podemos oferecer para esse mundo que está tão quebrado? Eu tenho tanta coisa para falar hoje de manhã, igreja, eu vou correr, porque é muita coisa boa para falar. E que Deus me ajude a conseguir falar tudo que eu tenho para falar. Mas o tema de hoje que eu selecionei aqui, que eu orei, pedi para Deus um direcionamento. O tema de hoje é: saia do piloto automático. E eu tenho sentido que para nós como igreja, Deus tem chamado a gente para sair do piloto automático. Tem chamado a mim e a você para deixarmos o que nós já temos vivido de comum e entrarmos em algo novo. Amém? Você pode dizer amém para isso? Eu estava conversando com a Regi sobre essa palavra e algumas coisas têm queimado no meu coração. E eu fiquei pensando, não sei quantos aqui tem carro com piloto automático. Às vezes a gente tem e nem sabe que tem, né? Mas o piloto automático é um botão que você aperta e o carro continua ali na mesma velocidade que ele estava. Quem já usou? Deixa eu ver. Quem tem isso? Tem alguns que tem. Tá bom. E daí quando você está lá dirigindo, você está na estrada principalmente, você põe lá, você está a 80 por hora, você clica nele, ele mantém ele no 80 por hora, certo? Vem uma subida, ele reduz para segurar ali no 80 por hora. E assim ele vai. Avião também tem piloto automático, funciona da mesma maneira, o piloto vai tomar um cafezinho e deixa lá no piloto automático. Pior que é verdade. E eu queria refletir sobre o piloto automático hoje e como a gente, como ele se manifesta na nossa vida e principalmente na nossa vida espiritual. Então abre comigo, bom, vai estar aqui na tela, mas se você quiser abrir, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 é um texto onde Jesus estava voltando para a sua terra, para a sua cidade natal, para a sua região. E Jesus tinha realizado muitos milagres. Vocês sabem de tantos exemplos de milagres que Jesus realizou. E ele voltou para a sua cidade natal. E olha o que aconteceu quando ele voltou. Em versículo 53, vou começar no 53. 13:53 de Mateus. Isso. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro?
O nome de sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não está conosco todas as suas irmãs? Não estão? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então, como eu falei, Jesus foi por todo Israel, por toda a região, pregando, realizando milagres, curando os enfermos, expulsando demônios. E quando ele volta para a casa dele, as coisas não acontecem, estão travadas. E aí ele, Jesus, ele fica espantado. Tem algumas outras versões que diz que Jesus se maravilhou da incredulidade do povo. Você imagina que incredulidade que é para deixar Jesus assim, de boca aberta. Maravilhado num sentido ruim, né? Obviamente. Tem 2 textos, pelo menos que eu me lembre, são apenas 2 na palavra, que diz que Jesus ficou maravilhado. Um é esse, que é ruim, e o outro é quando ele diz para o centurião, vocês lembram do centurião? Quando ele pediu por cura para a filha dele, e Jesus disse, antes de Jesus, né, falar ou fazer qualquer coisa, o centurião fala: Jesus, se você disser uma palavra, ela está curada, e eu creio, isso já me basta. E Jesus se maravilhou e falou: uau, que fé, então vai que ela está curada. Esses são os 2 textos, pelo menos no meu conhecimento, de onde Jesus se maravilha, ou fica impressionado. E nesse caso ruim, o que deixou Jesus dessa maneira? O que fez com que ele ficasse impressionado e falasse: uau, aqui não vai acontecer milagre mesmo então? O que eu entendo é uma palavra e ela se chama familiaridade. A palavra familiaridade, ela resume o que estava acontecendo naquela região. Você imagina que as pessoas que cresceram com Jesus falavam: esse aí não é o filho do Zezinho lá? O Josézinho, né? O Zezinho. Eu joguei bola com ele quando eu era criança. Ih, você acha que esse menino aí... ele pensa que ele é quem? Eu lembro que ele brigava com os outros meninos lá e agora ele quer ficar dando lição de moral aqui? Esse daí não é o que estava ontem na casa de não sei quem e não estava com os beberrões lá, com o pessoal que estava bebendo? Esse aí não era o que estava andando lá com... Eu vi ele com uma prostituta lá outro dia. Não, esse aí, esquece. E todos eles estavam tão familiarizados e tão próximos e tão ao lado de Jesus, que aquele lá não era Jesus Cristo, aquele lá era o menino que jogava bola e que estava ali do lado deles. E a palavra diz que por causa dessa familiaridade, Jesus não teve honra na sua própria casa e os milagres não aconteceram. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, baseado nesse texto hoje de manhã, é que o maior perigo de você estar tão acostumado com a presença de Deus é você perder o senso de divindade de Jesus. E aqui eu estou pregando para você e estou pregando para mim também, tá? Ah, mas é só mais um culto, é só mais um domingo. Acordei cedo de novo, estou aqui. Cantei umas músicas. Podia ter trocado aquela música, né? Ou podia ter falado menos, né? Ou cantado menos. Mas vamos indo. E você acaba ficando tão familiarizado com tudo que está acontecendo. E nós ficamos tão familiarizados, tão acostumados, vira tão normal, que nós perdemos a essência da presença de Jesus no nosso meio. E de repente a gente está diante de Jesus. De repente ele está bem aqui. E eu não consigo enxergar. E eu não consigo entender o que ele está fazendo. Porque eu estou olhando para a luz e ela está azul. Eu falei, eu podia estar... Por que precisa de luz azul?
A palavra diz também em Atos capítulo 19, um outro exemplo que eu quero dar antes da gente entrar nos pontos que eu vou falar bem rápido hoje. Em Atos 19, Paulo estava em Éfeso e diz que um poderoso avivamento atingiu a cidade de Éfeso quando Paulo estava lá. E as pessoas começaram a ser salvas, batizadas, curadas. E a palavra diz também em Atos 19 que através de Paulo aconteciam milagres extraordinários. Agora pensa comigo, por que na Bíblia precisa estar milagre extraordinário? Um milagre já é extraordinário, certo? Se você vê alguém sendo curado de dor de cabeça, você orou por ela e passou dor de cabeça, meu Deus, isso não é extraordinário? Então por que a palavra diz que eram milagres extraordinários? Imagina o nível dos milagres que estavam acontecendo através de Paulo lá em Éfeso. Mas mesmo em meio a esse ambiente, eu não vou entrar no texto agora porque não dá tempo, dizia a palavra ali que tinham 7 filhos do principal sacerdote, que se chamava Seva. Os 7 filhos desse cara, desse principal sacerdote, eles estavam tentando expulsar demônios naquele contexto. Então pensa assim, Paulo está lá, Paulo está quebrando, milagre, salvação, batismo, blá blá blá. Aí tem lá 7 filhos do principal sacerdote lá da cidade. E eles vão para as pessoas lá e eles começam a tentar expulsar os demônios das pessoas. Tinha muito endemoniado lá. Aí eles chegam lá para o demônio, em nome desse Jesus a quem Paulo prega, sai desse corpo. E aí, para surpresa deles, sabe o que aconteceu? O demônio virou para ele e falou, ó, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e você? Quem que é você? E para mim, tomando uma conclusão e pensando nesse texto, ele me leva a pensar o seguinte: o ambiente estava todo propenso, o ambiente estava tomado pela glória de Deus, milagres acontecendo, maravilhas, sinais. Mas eles não carregavam a autoridade e a unção que aquele ambiente proporcionava. Eles estavam lá, mas ao mesmo tempo eles não estavam. Estavam expostos a tudo que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo não carregavam nada. E isso para mim é sabe quando acende uma luzinha de alerta ali? E eu quero que essa luzinha acenda em você também. Você pode estar exposto a um ambiente de avivamento, mas você pode não carregar a autoridade que aquele ambiente te proporciona. Você pode estar aqui nessa igreja e eu acredito que toda a liderança aqui e todos os que estão juntos conosco construindo o que está acontecendo aqui, nós estamos buscando por mais de Deus. Nós estamos buscando o que Deus tem para o próximo passo da Igreja Relevância em Curitiba. Nós todos estamos expostos a esse ambiente. Mas e a sua parte? Você sabe que não existe carteirada no mundo espiritual. Então não adiantou ele falar, no nome do Jesus a quem a pastora Lei prega, sai. Amém? Ela é uma mulher de Deus. Mas e você, quem é? Será que você tem tido tempo com Deus? Será que você tem buscado a palavra de Deus? Será que no mundo espiritual você é conhecido? Estava conversando ontem com uma pessoa e ela me disse assim, ela é uma mulher intercessora, uma mulher de Deus. E ela falou para mim assim, eu comecei agora a acordar de manhã e todo mundo fala, bom dia Deus, bom dia Espírito Santo, legal. Ela falou, agora estou falando, bom dia diabo, eu acordei e hoje você vai perder porque eu acordei. E eu achei muito legal. Ela falou, eu estou acordada e agora o mundo vai mudar porque eu estou acordada, diabo. Pode ficar com medo, porque agora eu acordei. Será que você está nessa pegada? Será que você pode dizer, eu acordei e o mundo espiritual hoje vai ser mudado porque eu acordei e eu creio em quem vive em mim? A unção que flui através de mim. Quem me dá essa unção? Então voltando ali, eles estavam expostos, mas a unção não fluía deles. E eu sinto que hoje, a palavra que eu selecionei para falar para vocês é: existe algo dentro de nós que precisa ser quebrado para que a gente saia desse piloto automático. Para que a gente viva somente de um domingo em domingo vindo para a igreja. Para que a gente viva somente de vindo em reunião atrás de reunião. Para que você deixe de ser somente aquele crente 007, sabe?
O agente secreto que ninguém sabe. E outra coisa sobre o piloto automático é que o piloto automático ele é acionado quando ele está em alta velocidade. Você não coloca o piloto automático com 10 km por hora. Você coloca ele quando você já está ali pelo menos uns 60. E isso pra gente, pensando no nosso contexto, é um perigo. Por quê? Porque quando você está numa velocidade já alta, você pensa, cara, tá tudo bem, é só eu deixar aqui que ele vai continuar. Então muitas vezes na nossa vida a gente pensa isso também, mas está acontecendo. Ué, eu não estou sendo generoso, como a gente falou aqui, eu não estou sendo generoso, mas não me falta dinheiro. Então é só continuar. E nessa você continua e a vida vai, e o piloto automático vai te levando e nada muda. Mais um texto que eu quero ler, Lucas capítulo 6, não sei se esse está aí também. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Os discípulos, eles estavam colhendo espigas e comendo os grãos. Não sei quantos lembram desse texto, mas os discípulos, eles estavam fazendo isso. Tem esse aí ou não? Não sei se tem, acho que não, né? E aí os fariseus começaram a perguntar, porque eles estavam fazendo isso num sábado. Os fariseus começaram a perguntar por que eles estão colhendo essas espigas, esses grãos e comendo, sendo que hoje é sábado e não pode fazer nada. E aí Jesus estava lá com os discípulos e Jesus não perde uma, né? Ele dá no meio dos fariseus. Ele fala, quer ver? Bom, enfim, o contexto é, Jesus está lá com os discípulos, os fariseus começam a reclamar, e daí, o que vem dessa imagem, né? Você pensa que os fariseus, eles eram aqueles que oravam, que clamavam pela vinda do Messias, que conheciam a Torá, conheciam os estudos, sabiam da profecia de Isaías 53 que o Messias viria algum dia, e quando o Messias está lá na frente deles, junto com os discípulos, alimentando os discípulos, eles estão tão focados em que era um sábado e que não podia fazer nada no sábado, que eles perdem a essência daquele que está na frente deles, que era Jesus, que estava alimentando a todos e podia alimentar eles, inclusive. Então vamos lá, eu tenho 4 ferramentas rapidamente para a gente falar hoje. Hoje não são 3 pontos, são 4. 4 ferramentas para que a gente saia do piloto automático. Pode colocar a primeira. A primeira ferramenta, a primeira estratégia para que o piloto automático não te domine é participe ao invés de só assistir. Muitos de nós temos a tendência de assistirmos e não participarmos, de vermos e criticarmos e não sermos parte do que Deus está fazendo. Olha o texto que eu separei aqui, Lucas capítulo 13, esse acho que deve ter aí, versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando nas sinagogas. E ali havia uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela andava curvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Acabou. Ele lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. E indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, olha lá Jesus: hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva para dar água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que Jesus estava fazendo. Jesus, ele ofende a religiosidade, ele ataca a religiosidade, ele odeia a religiosidade, ele não gosta da religiosidade. E aí você pode dizer, tá bom, mas como que eu posso identificar isso então na minha vida? Já que Jesus não gosta, como que eu posso me livrar disso? Eu não quero ser religioso. A verdade é que quando você
está sendo religioso, você perde a celebração do que está acontecendo. Você perde a celebração do que Jesus está fazendo. E isso é tão fácil de acontecer, irmãos. Às vezes você vê uma vitória, algum testemunho de alguém que contou, e você fala, puxa, para mim nunca acontece nada. Quando vai chegar a minha vez? Só os outros que sobem na plataforma, eu nunca sou chamado. E você perde a celebração do que Jesus está fazendo. Talvez, como aconteceu hoje aqui de uma maneira tão maravilhosa, eu sempre falo isso, mas o nosso grupo de louvor é muito bom, né, igreja? São uma bênção essa galera. E aconteceu coisa tão boa aqui durante o louvor hoje. O Espírito se moveu de maneira tão forte. Mas às vezes nós estamos ali tão pensando, não gosto dessa música. Por que cantou desafinado? E você perde o que Jesus está fazendo. A palavra diz, como eu falei em Isaías 53, esqueça o passado, eu estou fazendo coisa nova. Deus quer fazer coisa nova. E o maior inimigo das coisas novas que Deus tem para fazer para nós, sabe o que é? É um olho fixo no passado. Quantos aqui já não tiveram experiências marcantes e lindas com o Espírito Santo na sua vida? E eu celebro isso, igreja. Eu também já tive experiências maravilhosas com Jesus. Mas quantas pessoas você já não viu que ficam presos naquela experiência de 10 anos atrás? E o que Jesus está fazendo hoje? Meu irmão, conta para mim, o que aconteceu essa semana? O que você ouviu de Jesus? Não, mas é que não é mais a mesma coisa, né? 10 anos atrás era outra coisa. 10 anos atrás a gente tinha verdadeiras experiências com o Espírito Santo. É mesmo? Então quer dizer que hoje não tem mais. Já passou. Passou a fase já foi. E como eu falei para vocês, eu estou pregando para você, mas eu estou pregando para mim também. Vamos celebrar sim o que aconteceu 10 anos atrás, mas o que o Espírito está fazendo hoje, igreja? O que Ele está falando com você? O que Ele está falando comigo? Para onde Ele está nos levando? Qual é o próximo passo que Ele está nos levando? Qual é a maravilhosa coisa de hoje? Aonde Ele está atuando? Uma oração que eu faço, se não todo dia, quase todo dia, é: Espírito Santo, não me deixa ficar de fora do que o Senhor está fazendo. Eu sei que o Senhor está movendo em Curitiba, no Brasil, nas nações. Não me deixa ficar de fora, Espírito Santo. Eu quero o novo, eu quero o que tem para hoje. O que foi para ontem, obrigado, eu celebro, mas o que tem para hoje? Vou correr aqui. Ponto número 2. A segunda ferramenta para que a gente saia do piloto automático. Mantenha um coração grato, alegre e quebrantado. Já falei um pouquinho sobre isso. Mas Salmos capítulo 103, versículos 1 e 2. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Então assim, como eu falei, aconteceu, obrigado Senhor por tudo que o Senhor já me deu. Então nós sim celebramos o que Ele já fez. E daí talvez tem pessoas que falam, mas não é por mal, é que eu só não estou vendo o que Ele está fazendo hoje. Deus não está fazendo, assim, pelo menos não comigo. Se isso está acontecendo com você, o simples fato de você hoje ser salvo, meu irmão. Quantos são salvos aqui? Deixa eu ver. Quem foi redimido do inferno, livre da morte e da eternidade, num lugar que vai ter ranger de dentes? O simples fato de você ter sido livre desse lugar, meu irmão, já provoca em você um coração grato. Que isso já provoque em você um coração grato. Segundo ponto, então eu coloquei ali gratidão. Segundo ponto eu coloquei alegria, né? Coração grato, alegre. A verdade, olha que interessante isso, é que a alegria, ela é um fruto, né? É um fruto do Espírito, mas ela é um fruto. Qual que é a semente para esse fruto crescer? Gostaria de propor para você nessa manhã que a gratidão, ela é a semente. Quando você semeia gratidão, você colhe alegria.
Uau! Se tem faltado alegria na sua vida, talvez se as coisas têm sido muito difíceis, talvez se você não tem tido forças para se alegrar em Jesus, nada tem sido bom o suficiente para te deixar feliz. Começa a semear gratidão. Começa a jogar ali na terra gratidão. Começa a agradecer pelas coisas simples. Você tem uma casa para voltar depois disso daqui? Começa a agradecer. Você tem uma família que te ama? Começa a agradecer. Você tem um travesseiro para encostar sua cabeça quando você vai dormir? Começa a agradecer. A gratidão, ela é a semente e a alegria é o fruto. A alegria não é um resultado de circunstâncias, irmãos. Estava falando também com uma pessoa essa semana e ele estava falando comigo assim, cara, parece que eu faço as coisas tudo certinho, pago os impostos, né? Tudo está correto na minha vida. E aí eu olho para o lado, o cara que não paga nada, a gente estava num contexto de trabalho, né? O cara que não paga nada, tá ricão lá. O cara que faz tudo errado, tá prosperando. E eu parece que eu fico aqui, parado. Quem já passou por uma situação dessa? Deixa eu ver. Aí você olha pro lado, o cara tá com uma BMW lá. Aí você fala, o cara que sonega tudo anda de BMW. Eu tô aqui com o meu chevetinho velho. E aí quando ele falou isso pra mim, o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que a minha recompensa não tá nessa vida. Então, se eu puder te compartilhar alguma coisa, é isso. Você tem 80 anos talvez para viver aqui nessa terra. Vai acabar rápido, cara. Depois você vai passar a eternidade inteira em algum lugar. E dependendo das suas atitudes, dependendo do que você semear, dependendo do que você colocar ali na terra, como eu falei, você vai colher diferente. Então se o cara tá andando de BMW, legal, bom para ele. Em 80 anos essa BMW, ou até menos, não vai valer nada. E você está fazendo tudo da maneira que Deus espera que você faça, você vai colher pela eternidade. Então, a alegria ela é um resultado de contemplar o que Deus está fazendo. Se eu mantenho um coração grato, eu vou colher um estilo de vida alegre. E o terceiro que eu coloquei nesse ponto 2 é quebrantado, um coração quebrantado. Então, vou ler mais um texto aqui, Lucas capítulo 18, vou ler bem rapidinho. 2 homens subiram ao templo para orar, vocês conhecem esse texto. Um era fariseu, o outro publicano. E ali no versículo 12 diz que o fariseu, ele falou, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito ele dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí esses dois são uma figura pra gente de quem tem um coração quebrantado e quem não tem, né? Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí, o que eu quero dizer com isso? A graça de Deus, ela é sempre encontrada nesse lugar de quebrantamento. Talvez você vai dizer, mas eu não sou assim, eu não fico falando mal dos outros, né? Tipo, me comparando e sendo orgulhoso. Tá bom, então beleza. Com quem você se compara? Isso, quando eu pensei nisso, mudou muito a maneira de ver esse texto também. Com quem você se compara? Se você se compara com quem está ali do seu lado, que a palavra diz aqui que eram, como que ele fala aqui? Os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, talvez você vai se achar bom. Como eu falei com esse meu colega essa semana. Ele estava se achando bom, porque ele estava pagando os impostos, né? Agora, se você deixa de se comparar com outros, ladrões, corruptos, blá blá blá, e você se compara com o nosso modelo, Senhor Jesus Cristo, o que isso produz em você? Vai te fazer se sentir melhor do que o outro? Ou vai te fazer se sentir, cara, eu preciso me quebrantar. Eu preciso melhorar. Eu preciso crescer. Eu preciso ter mais amor. Eu preciso ter mais unção. Eu preciso ter mais graça. Eu preciso depender mais de Deus. Então um coração quebrantado, ele nos leva
a usar Jesus como modelo e não outros. E isso faz com que a gente entenda que a gente precisa muito dele. Terceiro ponto, proteja o primeiro amor. Então deixa eu resumir, se você estiver anotando aí, né? O primeiro é, vamos lá. O primeiro é participe ao invés de assistir. O segundo é mantenha o coração grato, alegre e quebrantado. E o terceiro é proteja o primeiro amor. Quantos aqui já oraram? Fazer a pesquisa. Me leva de volta ao primeiro amor, Deus. É uma oração comum na igreja, né? Uma oração que a gente faz bastante. E eu não critico a oração, mas que tal se ao invés de orar assim, a gente orasse: Deus nunca me deixa sair do primeiro amor. Eu entendo que o primeiro amor é um lugar de paixão, mas é um lugar também de onde tudo é, aquilo é o principal da sua vida que está acontecendo, aquilo é o centro. E eu estava conversando com a Regi sobre isso, minha esposa, e daí eu falei, eu vou dar o exemplo do casamento, porque no começo do relacionamento, aquela paixão, né, tão gostosa que muitos já experimentaram aqui, ou estão experimentando. Mas se eu disser pra Regi que eu quero voltar ao primeiro amor, acho que ela vai ficar meio brava comigo. Quê? Você não me ama mais, então? E tá certa ela. Por quê? Porque o amor, ele vai desenvolvendo, certo, igreja? Ele amadurece. Talvez a manifestação dele vai ser diferente. Talvez no começo a gente tinha, sei lá, ficava muito mais grudado do que a gente fica hoje. Só que hoje eu tenho um amor muito mais maduro que me leva a dizer, por exemplo, se a Regi fez alguma coisa que eu discordei, eu já conheço ela o suficiente para falar, peraí, essa aqui não é a Regi que eu conheço. E eu tenho a maturidade de chegar para ela e conversar. Isso para mim é o primeiro amor que continua vivo, mas que se manifesta de uma maneira diferente. Então que tal, ao invés de orarmos, Deus me leva de volta ao primeiro amor, orarmos, Deus não me deixa sair do primeiro amor, amadurece o amor em mim a cada dia. Porque como eu falei no começo, nós celebramos o que aconteceu 10 anos atrás. Eu celebro o começo do meu casamento. Mas onde eu estou hoje no meu casamento é muito melhor do que eu estava no começo. Eu estou num amor maduro. E claro, não vou deixar de dar flores, não vou deixar de amar, porque isso também faz parte da gente alimentar o amor. E com Jesus é a mesma coisa. A gente alimenta o nosso amor com Ele, amém? Levítico 6,13 diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não será apagado. E assim deve ser o nosso amor com Jesus. Olha o que diz ali em Apocalipse capítulo 2. Também é um contexto da igreja de Éfeso. E diz ali no versículo 2, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Olha o que eles estavam falando para a igreja de Éfeso. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Ou seja, estavam fazendo tudo correto, né? Em questão de administração ali estava tudo certo. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Parabéns, você está de parabéns. Agora, contra você, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. E aqui para mim também me leva a pensar que diz que você abandonou. Não diz que você perdeu. Foi uma escolha abandonar. Ele existiu e você abandonou. Isso era o que a igreja de Éfeso estava fazendo. Então de maneira nenhuma nós somos contra o trabalho, como estava acontecendo em Éfeso. A igreja tem que trabalhar, tem que servir. Mas igreja, qual que é o propósito de tudo que nós fazemos aqui? Se nós não temos o primeiro amor renovado em nós. O que Jesus está dizendo? Eu não quero o seu serviço se eu não tiver o seu coração. Uau! Rafa, de nada adianta você estar aqui ministrando louvor se eu não tenho o seu coração. Alex, de nada adianta você estar servindo como você serve, com tanta excelência, todas as pessoas que você recebe aqui na igreja, se eu não tiver o seu coração. E isso serve para todos nós.
Eu não quero as suas obras se a gente não tiver um relacionamento. É isso que Jesus está falando. Ah, Jesus, mas eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônios. Beleza. Mas não te conheço. Em nome de Jesus, não será essa a nossa realidade. Amém, igreja? Então, como você identifica que você está saindo do primeiro amor ou que você está abandonando? Para mim, tem coisas que são pequenas, mas que são tão práticas. Às vezes a gente perde a nossa alegria do nosso tempo com Deus. E eu não estou falando que todos os dias você vai ter encontros com anjos. Às vezes é disciplina mesmo. É falar, hoje eu escolho ler a Bíblia. Hoje eu escolho parar e orar, mesmo se eu não estou com vontade. Não é assim no casamento também? É assim. Tem dias que a gente está brigado. E a gente fala, hoje a gente escolhe continuar junto e a gente vai resolver o que está acontecendo. Isso não deixa de ser primeiro amor. Isso continua sendo primeiro amor. É um primeiro amor amadurecido. Amém, igreja? E por último, ponto número 4. Não se acostume com o mover de Deus. Uau. Não se acostume com o que está acontecendo na igreja Relevância em Curitiba, igreja. Ele está movendo, amém? Ele está movendo ou não está? Não podemos nos acostumar com o que está acontecendo aqui. Eu tenho o texto que eu também iria ler, mas não vou ler por causa do tempo, do maná. Vocês lembram o maná do deserto que aconteceu? Tinha uma porção de maná que chegava para o povo a cada dia. E você pensa, cara, que milagre mais maluco e maravilhoso era isso. O deserto era um lugar onde o povo estava... Na verdade, era um trajeto ali que devia levar 10 dias. O povo levou 40 anos por causa da dureza do coração deles. Mas todos os dias o Senhor derramava o maná para eles poderem comer. E eu coloquei esse texto como exemplo porque chegou um ponto que o povo de Israel, ele estava assim, comendo maná e falando, não aguento mais essa comida. É maná assado, maná frito, maná, sushi de maná. Não aguento mais esse maná. E eles perderam a essência do milagre que Deus estava fazendo. Você tem uma noção disso? Caiu um maná do céu e o cara falava, não aguento mais esse negócio. Meu Deus, caiu um maná do céu, cara. Olha isso aqui, olha esse milagre. Deus está mandando um maná para você e você está falando, não aguento mais esse negócio. E aí eu coloquei aqui, daí eles começaram a reclamar, né? Queria voltar para o Egito, lá que era bom, não sei o que e tal. Aí eu coloquei aqui, uma coisa é você sair do Egito. Então eles tinham saído do Egito, certo? Já tinham sido libertos. Nós aqui já saímos do Egito, certo? Nós já fomos salvos e libertos por Jesus. Agora outra coisa é o Egito sair de você. E o que isso quer dizer? Nós estamos em processo. Nós estamos em processo de santificação. Então nós saímos do Egito, mas todos os dias nós estamos sendo santificados em Jesus. E todos os dias nós temos a chance de não nos acostumarmos com o mover de Deus. Quem já ouviu Deus falar com você claramente alguma vez na vida? Deixa eu ver. Não é maravilhoso? E não é um milagre isso? Então, em nome de Jesus, que você não se acostume. Queria chamar o pessoal do louvor para já vir. Que você não se acostume com o mover de Deus na sua vida. Fiquei pensando também que talvez na primeira vez que eles viram maná, aquilo ali era fantástico. Depois que foi virando uma sequência, foi virando ruim. E quantas vezes a gente fica também reclamando da demora de Deus. Não sei quantos estão passando por processos, eu estou passando por um processo de demora. Eu falo, Deus, não aguento mais. E daí, vocês sabem também do outro texto ali de quando Israel, Números 21. Bom, enfim, o povo de Israel também estava em transição. Daí começaram a reclamar que estava demorando demais e tal. Aí Deus mandou as serpentes lá para morder todo mundo. Deus ficou meio bravo ali.
Mas o Velho Testamento é uma coisa interessante, galera. O Velho Testamento é interessante. Enfim, por que eu falei isso? Deixa eu ver. Tá. Algumas vezes a gente está tão focado no eu, na demora, no desencorajamento, que a gente não aguenta o processo do Senhor nas nossas vidas. E o que eu quero dizer para você hoje, tá? E aqui eu vou concluir. O maná, ele serviu de milagre e de sustento para o povo de Deus. Se você pensar no maná hoje, igreja, e aqui está tudo relacionado com o que eu falei. Quem é o pão da vida que desceu do céu? De quem nós devemos nos alimentar todos os dias? Em quem nós devemos colocar os nossos olhos e falar: esse é o milagre que eu preciso para hoje? A quem nós devemos nos comparar e ter um coração quebrantado para falar: esse é o meu modelo, e se eu olhar para ele, eu sempre vou precisar de mais dele? Queria que você ficasse de pé. Que você fechasse seus olhos. Eu vou te desafiar hoje a olhar para você mesmo. Queria que todo mundo agora fechasse os olhos. Queria que você olhasse para você mesmo e você perguntasse para você mesmo. Faz uma pergunta, não precisa falar, mas faz uma pergunta para você mesmo. Eu tô no piloto automático? E a coisa sobre o piloto automático também é que quando a gente está nele, quem está guiando o carro não é o Senhor Jesus, é o piloto automático. Então, se você por acaso respondeu para você mesmo: caramba, tem áreas na minha vida que eu tô no piloto automático, que eu tô só deixando rolar. Tô falando para todo mundo que eu sei da Bíblia, mas eu nunca li a Bíblia inteira. Tô falando para todo mundo que eu sou cristão, mas não sei quantos dias faz que eu não oro. Não sei quantos dias já faz que eu não tenho um encontro com Jesus. E aqui eu não estou em lugar de culpar e nem apontar o dedo para ninguém. Por isso o meu apelo para hoje, para essa manhã, vai ser: se você precisa sair do piloto automático, se você quer sair do piloto automático, se você quer ter Jesus tomando o controle, assumindo a direção, assumindo o acelerador e o freio, vem aqui pra frente, nós vamos orar com você. Eu sou o primeiro a me colocar aqui. Se você quer mais do Espírito Santo, se você entende que o que você viveu até hoje não é suficiente, se você entende que o seu tempo de oração, ele precisa ser um tempo de entrega, não só um tempo de pedidos, vem aqui pra frente agora, nós vamos orar com você. Eu quero a igreja de olhos fechados, quero que os líderes me ajudem também vindo aqui pra frente para orar por essas pessoas. Tem coisas para acontecer aqui nessa manhã, igreja. Existe restauração, existe corações que vão ser quebrantados e voltar ao lugar de primeiro amor, de onde nunca devia ter saído. E como eu falei, não é uma crítica, isso aqui não é algo que a gente faz por demagogia. Isso aqui a gente faz porque nós queremos sim continuar andando, caminhando com Jesus no primeiro amor. Então, Senhor, agora pode vir para frente, todos que precisam de oração, todos que querem podem vir. Então, Senhor, nessa manhã nós oramos agora. Mantenha o primeiro amor dentro de nós. Se você ficou no seu lugar, eu peço que você ore por quem está aqui na frente agora. Mantém, Senhor, a primeira chama do amor contigo acesa. Eu oro, Deus, por encontros contigo nessa manhã. Eu oro por mudança de realidade de vida. Eu oro, Senhor, por um tempo novo, por um vinho novo, por uma unção nova. Nós oramos, Senhor, por liberdade. Nós pedimos, Pai, que esse piloto automático, que ele seja deixado de lado, que o Senhor tome as rédeas. Tome as rédeas, Espírito Santo. Eu oro, Senhor, por cada um aqui que se entrega, que haja, Jesus, uma nova visão. Declaro olhos sendo abertos em nome de Jesus.
Declaro corações sendo transformados em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus sobre você uma nova temporada, novos sonhos, novas visões. Se você tem tido dificuldades em sonhar, dificuldades em ver e entender o que Deus tem para você, se você está no seu lugar, levanta sua mão agora. Quero declarar novos olhos espirituais para você. Se você precisa de direcionamento, levante sua mão agora. Aqueles que precisam de direcionamento, quero declarar sobre você agora olhos espirituais para ver, olhos espirituais para ver, para entender para onde o Espírito está te levando. Se você tem tido dificuldade no seu tempo com o Senhor, levante a sua mão agora. Quero declarar sobre você o amor de Jesus inundando o seu quarto, inundando a sua casa. Renova dentro de nós esse Espírito. Renova dentro de nós esse Espírito. Renova dentro de nós esse Espírito. O amor, o amor, o amor. Como nós estamos falando aqui, existe perdão disponível para você. Talvez se você sente mal por tudo que aconteceu na sua vida, talvez se você está num lugar onde você fala, cara, não consigo nem pensar em estar próximo de Jesus porque eu estou tão longe, eu estou tão em pecado. Meu irmão, eu quero declarar para você hoje, existe perdão para a sua vida. Jesus morreu, o sangue dele já foi vertido na cruz e hoje existe perdão disponível para você. Se você quiser, depois eu vou estar aqui, posso orar por você também. Se tiver outras pessoas que também necessitem de oração nesse sentido, a liderança vai estar aqui, nós vamos estar aqui para orar por você. Não quero que você se exponha. Se for algo mais particular, venha para cá, nós vamos orar por você. E a equipe do Profético vai estar aqui também para ministrar. Se você já recebeu tudo que você tem para receber, só levante suas mãos agora, repita comigo a sua oração. Espírito Santo, obrigado pela sua presença. Eu quero me manter com o primeiro amor aceso na minha vida. Me leva agora em paz e debaixo do teu amor. Em nome de Jesus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor, aleluia! Amém. Se você quiser, a equipe do Profético vai estar aqui para orar por todos vocês. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Só um último aviso, daqui 2 semanas nós vamos ter uma equipe da Bethel aqui conosco no nosso culto de domingo. Então venha com muita expectativa, nós vamos dar mais informações para vocês ao longo do tempo aí no Instagram, WhatsApp e tudo mais. Deus te abençoe, vai em paz, meu irmão.